Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade às nossas aulas, vamos falar sobre os monumentos pré-colombianos na América Latina. Nós vamos falar dos povos que habitaram, né, as Américas anterior, povos que habitavam antes da colonização das Américas. Né? Lembrando que o Brasil foi colonizado no século XV, né, entre os séculos XV e XVI, segundo data, né, a Carta de Pero Vaz Caminha, foi no dia 22 de abril de 1500 que aportaram, né, no Brasil as naus chamadas Santa Maria Ninique, tá? Então, mas com isso veio as grandes navegações, grandes expedições, tá? E aqui no texto vai dizer que antes de os europeus cruzarem o Oceano Atlântico para colonizar as terras americanas, havia diversas populações espalhadas pelo continente. Algumas delas deixaram legados significativos, outras desapareceram completamente, tá? Então essa colonização, muito fruto dessa colonização, todas as vezes, né, a gente vai ver aqui no primeiro slide, era oriundo da conquista, né? Muitos dos povos foram dizimados, né? Dizimados aí pelos europeus, né? Pelos espanhóis, pelos portugueses, os franceses também vieram para cá, holandeses, né? Então, muitos desses povos migraram para outros lugares, muitos desses povos foram exterminados dos seus locais, outros, né, foram sucumbindo, né? E, enfim, mas deixaram um legado para a gente aqui, monumentos bem interessantes, como a cidade de Machu Picchu, no Peru, que é um dos monumentos incas que sobreviveram à conquista espanhola. Os incas ocuparam a América Andina nos territórios dos atuais Peru, Bolívia, Equador, indo até a Colômbia. Chile e Argentina. Outras civilizações que já não existem mais foi a Azteca, que reinou no século XIV no território atualmente correspondente à capital do México. Por fim, uma das mais importantes do continente foi a civilização maia, que ocupou a península Yucatán, na América Central, em aproximadamente 1800 a.C. Aqui nesse slide a foto de Machu Picchu, cidade belíssima, né? A gente vê também a vista panorâmica da cidade de Teotihuacan, perdão, Teotihuacan, no México, tá? Uma cidade que possui até mesmo semelhanças, né? Construções semelhantes a pirâmides, né? Passando aqui para o nosso segundo slide, do nosso material, do nosso livro didático, a gente vai ver aqui, né, um exercício que vai ali nos conduzir, né, a algumas respostas do conteúdo que a gente está vendo agora somente para a fixação, tá legal? Então a arte asteca era fundamentalmente uma arte a serviço do Estado, uma linguagem usada pela sociedade para transmitir sua visão de mundo, reforçando sua própria identidade com um marcado componente político. A arte asteca era expressa por meio da música e da literatura, mas também por meio da arquitetura e da escultura, usando meios variados como instrumentos musicais, pedra, cerâmica e papel. Tá? Então a gente está falando aqui dos astecas. As três civilizações eram os incas, os maias e os astecas. Né? Os astecas tinham uma relação política muito grande com o povo, a linguagem era uma linguagem que ele não pensava individualmente, mas no coletivo de todas as pessoas, né? E aqui falando do nosso zoom, os incas, assim como havia acontecido com os astecas, tiveram sua decadência precipitada com a chegada dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram às terras dos incas, encontraram o império dividido entre dois filhos de Huayna Capac, o último Sapa Inca, que havia morrido por volta de 1525 ou 1527. Seus filhos, Huascar e Atahualpa, disputaram entre si a sucessão de poder e por isso travaram uma guerra que enfraqueceu o império. Os historiadores registram, por exemplo, o acontecimento de uma grande batalha em Quito que levou ao aprisionamento de Huascar. O conquistador espanhol Francisco Pizarro aproveitou-se dessa divisão dos incas e realizou a conquista do império. O domínio dos espanhóis na região prosseguiu de maneira frágil por algumas décadas e enfrentou diversas rebeliões. A ocupação dos territórios incas pelos espanhóis levaram à colonização daquela região correspondente ao atual Peru e ao surgimento do vice-reino do Peru. Então vocês veem aí que esse país da América do Sul tem uma história maravilhosa, né? Mas também uma história um pouco manchada com as conquistas dos povos europeus, né?
assim dizimaram culturas inteiras. Infelizmente, né, a gente não tem aí muita coisa para a gente poder comemorar com a conquista dos espanhóis do nosso território, tá? Então aqui tem uma perguntinha que já vai iniciar a nossa série de perguntas, somente essa pergunta. Alguns monumentos e aspectos da cultura local de civilização pré-colombiana existem até hoje. Como isso foi possível? Por que esses monumentos existem? Né? Por quê? Qual a causa, né? A razão, o motivo que faz com que existam até hoje? Tá? Pesquisa e respondem essa pergunta. Outra questão também que a gente vai ver, né, dentro da nossa próxima página, a gente vai virar aí e tem duas imagens bem interessantes. A primeira imagem, né, é das ruínas de Tikal, uma das principais cidades maias da Guatemala. Aqui nós temos uma representação do que seria a cidade azteca de Tenochtitlan, né, que é uma cidade azteca, uma animação feita por desenho, por grafia, né? Quais são as diferenças e semelhanças entre elas? Então, qual a diferença dessas cidades, né? Tem alguma diferença? Tem alguma semelhança? Você vai por aqui, né, e responder. É possível afirmar que não havia populações pré-colombianas no desenvolvimento arquitetônico no Brasil? Justifique sua resposta. Então, é possível afirmar que não havia populações pré-colombianas com desenvolvimento arquitetônico no Brasil? Justifique a sua resposta. Então, está falando dos povos pré-colombianos, né? Então, se é possível ter algum vestígio arquitetônico, né? Se você conhece algum, já ouviu falar nisso, aí você retrata ou faça a sua pesquisa e coloca aqui pra gente. Então, observe essa imagem, né? A alegoria apocacional da República da partir da família imperial, a autoria é anônima, não sabemos quem é o pintor, tá? Então a gente vai ver, observa atentamente os elementos, compõe a tela, tá? Se não existe uma cena real, explique. É uma cena real, né? Vamos ver. Você vai dizer pra gente se ela fez parte da história ou não, né? Faz parte da cena real, ou é uma alegoria, tá? Então compara as imagens para responder às perguntas. Ambas as imagens da mesma paisagem, quais são as semelhanças entre elas e as diferenças, né? A gente vai ver aqui já do próximo slide, né? Aqui da Fazenda Imperial, as duas imagens para comparar, tá bacana? E vamos pular aqui para o penúltimo slide, aonde vai aqui dar complementação ao nosso texto, dar complementação também ao nosso conteúdo. Tem duas perguntas que é preciso a leitura do nosso material para que possamos assim chegar a mais perguntas interpretativas, de interpretação textual, tá legal? Mais de observação de imagem. Então, são perguntas extremamente individuais, tá? E é preciso que esses exercícios sejam feitos no caderno, né? Anotem o número da questão, coloquem, tirem foto, coloquem na plataforma, tá? Que é importante esses exercícios. Lembrando que toda tarefa passada como exercício e projetos, enfim, vale também como uma forma de avaliação, tá? E também esses exercícios pode ser que facilite, irá facilitar uma avaliação geral também aí no nosso fim do nosso bimestre, ao término do nosso bimestre, tá legal? Deixo um forte abraço para vocês, até a próxima, fique com Deus e boa semana.